Olá, uma ótima tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto. Confira os destaques do dia. Destaques para o mercado internacional da soja, que vai sofrendo certa pressão por conta da situação norte-americana de lavouras cada vez melhor, cada vez com previsões maiores. Agora tivemos de ontem para hoje divulgação de números de uma instituição privada nos Estados Unidos que mostra que a lavoura segue muito bem e mesmo com uma demanda muito forte, soja vem perdendo na Bolsa de Chicago. E a Argentina já atinge 93,1% da colheita de milho. Dentro dos fatores que influenciam tudo por aqui no Brasil, nós tivemos hoje a responsável pelo Banco Central norte-americano, a autoridade monetária, afirmando que não é hoje que aumentam as taxas de juros dos Estados Unidos e, consequentemente, mexe com o dólar aqui no Brasil. Ainda falando sobre a Argentina, na Argentina já foi concluído o plantio do trigo. Você tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora é o Agricultura BR no ar. A Agricultura BR começa falando sobre soja, trazendo primeiro um contexto internacional sobre as ocorrências que vão influenciando diretamente nos negócios no mercado brasileiro, em especial o mercado físico. Bom, a primeira delas é que nós temos hoje, pelo menos tínhamos há poucos minutos, soja em ligeira recuperação na Bolsa de Chicago, depois de uma quinta-feira com perdas muito fortes, acima de 2,5%, os valores negociados para a soja em Chicago. Um outro fator importante é que essa pressão negativa sobre a soja, ela ocorre por conta de alguns organismos norte-americanos, alguns que têm grande consideração no mercado internacional, como a ProFarm, que acaba fazendo sempre uma espécie de rally, fazendo conferências nos estados produtores no meio oeste norte-americano, e conferiu que há realmente uma situação muito favorável para o desenvolvimento de lavouras e isso tem feito com uma pressão negativa sobre a soja fique maior, porque a soja norte-americana vai se confirmando realmente com uma super safra na temporada 2016-2017. Nós vamos mostrar agora o que aconteceu nos últimos pregões na Bolsa de Chicago, posições de setembro e também novembro negociadas para você enxergar um pouco melhor como que esse efeito do andamento da lavoura americana favorável mexe com Chicago, que você confere a partir de agora. Nós temos aqui o primeiro gráfico mostrando as datas desde a última sexta-feira. Na última sexta-feira, 19 de agosto, o valor de negociação eram de $10,27 por bushel. Assim vinham os negócios com soja. No dia 22 de agosto, $10,35 o bushel. No dia 23, nesta última terça-feira, caía para $10,32. Dia 24, $10,29. E nesse 25 de agosto, nesta última quinta-feira, caía muito, perdia mais de 30 centes de dólar e ficava a $9,99 por bushel. Essa é a situação atual para os negócios, para o contrato de setembro na Bolsa de Chicago. Então, você pode observar que em 5 dias, uma semana, caiu muito soja na Bolsa norte-americana. Isso acontece logo, essa queda forte dessa última quinta-feira, foi exatamente quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou vendas de exportações na semana com mais de 1.945.000 toneladas de soja comercializadas e tendo aí mais de 1 milhão sendo vendidas para a China, um volume extremamente elevado, mas que não foi suficiente para segurar os valores da soja em patamares mais interessantes. Vamos conferir agora o que aconteceu com a posição de novembro. A posição de novembro é aquela que tem maior liquidez e tendo maior liquidez ganha uma importância ainda maior o SOB e DS e as influências com o desenvolvimento da lavoura nos Estados Unidos. Acompanhe comigo então, agora nós temos outro contrato na tela, fechamento para o contrato de novembro em dólares por bushel. No dia 19, na última sexta-feira, nós tínhamos
10 dólares 4 centes o bushel. No dia 22, subia para 10 dólares 16 centes o bushel. Na terça-feira, dia 23, vinha para 10 dólares 12 centes o bushel. Na quarta-feira, caía para 10 dólares e 5 centes. E agora, nesta última quinta-feira, recuava muito os valores negociados para a soja em Chicago. Nesta quinta-feira, vinha para no dia 25, nessa última quinta-feira, vinha para 9 dólares 74 centes por bushel. Portanto, realmente, essa quinta-feira, assim que o ProFarm começou a divulgar os seus levantamentos, e hoje tivemos novos levantamentos para estados divulgados por essa instituição, né, que corre as fazendas norte-americanas para saber como é que está o desenvolvimento. Logo que eles foram divulgados esses dados importantes, números, Chicago realmente reagiu negativamente. Hoje nós tínhamos uma certa reação tímida, mas reagia soja em Chicago. Elaine, como é que vem os negócios neste momento? Depois de quedas acentuadas no fechamento de ontem na Bolsa de Chicago, vamos acompanhar como vem sendo, então, essa movimentação. Como o Fabiano disse há pouco, ganhava, mas ganhos ainda tímidos. E você acompanha em tempo real essa movimentação na Bolsa de Chicago. A gente observa que apenas o contrato de março de 2017 é que vem com uma leve alta de 0,05%. O restante vem em queda, mas, como eu disse, uma queda ainda um pouco mais tímida. Setembro vem com variação negativa de 0,17%. Nesse momento, 9 dólares e 96 centes por bushel. Mas olha, todas as posições já estão abaixo de 10 dólares o bushel. Novembro caindo levemente, quase dentro da estabilidade, mas em queda de 0,02% a 9 dólares e 75 centes por bushel. Janeiro de 2017, da mesma forma, vem com uma leve queda de 0,02% a 9 dólares e 77 centes por bushel, enquanto que março de 2017, o único que vem em campo positivo, mas quase dentro da estabilidade, de 0,05% a 9 dólares e 77 centes por bushel. Vamos continuar acompanhando a movimentação no mercado futuro. E por aqui o agricultor. Números importantes agora para a economia internacional e que influenciam diretamente o agronegócio brasileiro. Isso porque dólar acaba sendo muito influenciado e dólar influencia negócios aqui no Brasil com quase tudo. Com a soja, com o café, com o milho, com a carne bovina, entre outros, mas desses são os principais que acabam tendo impacto direto com as informações que eu vou trazer hoje. Aliás, hoje o noticiário era cheio de informações, todas elas ligadas aos Estados Unidos. Olha só, primeira observação do dia foi a divulgação do último trimestre para os norte-americanos, que apresentou uma alta para o PIB de 1,1%. De acordo com os números que foram apresentados pelo governo dos Estados Unidos, isso já mostra, e o consumo naquele país mostra realmente que há uma recuperação e uma confiança maior na economia. Então, esses dados, numa sexta-feira, no qual o Banco Central daquele país divulga que se vai ter ou não diferenças, alterações sobre a taxa de juros, isso já dava uma outra inclinação para que a taxa de juros realmente viesse. Neste momento, o dólar index, um indicador importante para o dólar, que compara as 5 principais moedas do mundo, vinha em alta. Exatamente às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, nós tivemos esse indicador disparando. Ele chegou ao maior valor do dia, chegou nesse momento a 94,98 pontos, ele que estava numa situação um pouco acima de 94, deu uma disparada exatamente às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã foi o momento em que começou o discurso da titular do Banco Central dos Estados Unidos, a autoridade monetária, a Janet Yellen, que falou a respeito das taxas. Logo de cara, ela já começou dizendo que os Estados Unidos
tem um posicionamento e situação para a economia, para começar a ter uma leve aumento na taxa de juros daquele país, mas que isso não aconteceria agora, mas que poderia, de acordo com a reportagem do jornal New York Times, aumentar nos próximos meses, nas próximas reuniões, em setembro, outubro, novembro ou dezembro. Logo que ela trouxe essa confirmação, o dólar passou a recuar, né, em todo o mundo. Um outro dado importante é que, de acordo com a reportagem desse jornal norte-americano, não se tem muita expectativa para que haja taxa de juros sendo alterada este ano. Tendo em vista toda essa situação, o dólar no Brasil, que vinha praticamente na estabilidade, começou a cair. Começou a cair porque teve do estrangeiro, dos Estados Unidos principalmente, o indicativo que a taxa de juros não aumenta, com isso não sairia capital aqui do país. Vamos ver agora como é que reage esse dólar aqui no Brasil, dólar comercial, porque vinha em queda logo depois da confirmação, é o que acontece, nós abrimos com dólar hoje na casa de R$ 3,22, depois da confirmação que a taxa não sobe, veio para 3,20, agora a queda amplia, vem com 1,02% de queda e o dólar ele é negociado neste momento a R$ 3,19 mais 9, é o efeito internacional sobre a moeda norte-americana, neste momento falando um pouco mais alto que as questões internas, como o processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Destaque para o mercado da soja, acompanhando os números para os últimos 15 dias. Eu começo destacando o preço médio da saca da soja de 60 quilos aqui no Brasil. Números aí apurados pela Rural Business, que você vai acompanhar como vem sendo a escalada de preço para a soja. É o que a gente acompanha agora, observe os números e você tem claramente como vem sendo então os preços para a soja, que vem aqui oscilando entre R$ 74 a R$ 77 reais. Veja que no dia 11 de agosto, R$ 74,80 a saca. No dia 16, ganhava praticamente mais R$ 2,00, R$ 76,17. Ganhava mais alguns centavos. No dia 17, no dia posterior, R$ 76,95. Mas no dia 21, recuava um pouco, mas ainda assim segurando na casa de R$ 76,00. Somente no dia 24 é que pulou para R$ 77,12, mas voltando novamente a marcar R$ 76,00. E hoje, dia 26, sexta-feira, R$ 76,57. A gente observa, então, essa valorização, essa oscilação que marca entre R$ 74 a R$ 77,00 nesses últimos 15 dias, média, então, para a saca da soja praticado aqui no Brasil. Falando em soja, hora de acompanhar a cotação de mercado, dessa vez lá para o estado do Mato Grosso. Hora de intervalo comercial e na volta tem destaque para a Argentina, onde a colheita do milho já alcançou 93,1%. Ainda hoje você tem mais informações a respeito de comercialização de soja aqui no Brasil. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e volta já. Embral apresenta Liquidação Total Virtual Fazenda Campo Limpo. Domingo, dia 28 de agosto, às 14 horas, ao vivo pelo novo canal. Serão ofertadas 200 fêmeas holandesas, máquinas e equipamentos de leite, 90 vacas paridas e amojando, 60 novilhas inseminadas e prenhas, 50 bezerras e oferta especial de 30 animais já solando. Dia 28 de agosto, às 14 horas, ao vivo pelo novo canal. Realização Embral Leilões. Cadastro antecipado 11 3864 5533. Lances 11 30 17 2500. Um evento para aumentar seus lucros. Leilão Virtual Fazenda Tradição 2016. 29 de agosto, segunda-feira, às 8h30 da noite.
Oferta de animais da raça Nelore DS, com avaliação Embrapa e Gene Plus. Leilão Virtual Fazenda Tradição 2016. 29 de agosto, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. 34º Leilão Virtual TVSAT Marca Sol Guzerá, Haroldo Quartim Barbosa, 30 de agosto, terça-feira, às 20h30, horário de Brasília. 70 touros PO prontos para cobrir a campo, 3 touros indicados para repasse, 20 novilhas prenhas, transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, frete facilitado, Leiloeira Central Leilões, venda de sêmen dos raçadores da Marca Sol na Fazenda Negrinha, www.marcasol.com.br. Guzerá Marca Sol, carcaça, leite e raça. Agricultura BR de volta e agora eu falo um pouco a respeito do milho, cenário internacional. Vou falar dos nossos vizinhos aqui na América do Sul, na Argentina. Isso porque por lá, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a seca, a falta de chuvas que tem atingido aquele país, colaborou bastante na última semana para a colheita do milho. Tanto é que ela ultrapassa a marca de 93% da área colhida. Os argentinos já tiraram dos seus campos mais de 26%, mais de 26 milhões de toneladas até o momento. A expectativa de produção segue sendo a mesma, ela está em 28 milhões de toneladas de acordo com o órgão argentino no seu relatório semanal. Vamos ver então esses números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que mostram que foram colhidos 26.320.000 toneladas de milho e o esperado, a expectativa é de 28 milhões de toneladas a serem produzidas pelos argentinos. Nós temos aqui então a situação de produção, chegando a 93,1% de colheita na velocidade que vem, que está acontecendo nessa colheita. É muito provável que a Argentina tenha conclusa já a sua colheita já nas próximas 2 semanas. O avanço aconteceu principalmente em algumas importantes regiões produtoras daquele país, como as províncias de Córdoba, Santa Fé e Buenos Aires. E já que o assunto é internacional, agora falamos um pouco a respeito do milho na operação de Chicago. Por lá, o fator determinante em relação aos negócios é os Estados Unidos mesmo. E em relação à Argentina, em relação ao Brasil, são mercados mais independentes, então tem pouca influência dos negócios por lá. Os Estados Unidos influenciam muito na questão de abastecimento internacional. Então, se a soja cai em Chicago, o preço internacional em dólar pela tonelada acaba recuando também. E por lá, você já sabe que o clima está ajudando demais, está tudo dando certo e com isso as safras de soja e milho devem ser recordes. Vamos ver então como é que vem os negócios em Chicago para o milho. Você tem aqui mais um dia de queda para milho na Bolsa de Chicago, posição de setembro com um recuo de 0,69% a $3,21 mais 25 por bushel. Dezembro com queda de 0,67%, $3,29 mais 75 bushel. Março do próximo ano, queda de 0,65%, $3,39 o bushel, e maio, recuo de 0,71% a $3,46 mais 50 por bushel. Então, milho segue recuando em Chicago. Fator principal, primordial, é a situação de produção norte-americana. Vai ter a maior safra de todos os tempos, 386 milhões de toneladas e com expectativas até que possa aumentar. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo.
E voltando ao mercado físico brasileiro, destaque ainda para o milho e milho no estado de Minas Gerais, que nesses últimos dias vem dentro da estabilidade na casa de R$ 43,00. Mas você vai acompanhar agora um estudo para os últimos 15 dias para que você de casa, produtor principalmente de todo o Brasil, em especial o produtor mineiro, possa acompanhar como vem sendo a escalada de preço para a saca de 60 quilos. É o que você acompanha na tela do seu televisor com os números desde o dia 11 de agosto até hoje, 26, sexta-feira. No dia 11, veja que alcançava a maior média desse estudo, R$ 46,25, mas dali em diante ele foi perdendo preço. No dia 17, caía para R$ 45,50. No dia 21, R$ 44,75. Nessa semana, abri então praticamente a semana em R$ 43,25 e nessa semana dá para observar muito bem como ele vem dentro da estabilidade na casa de R$ 43,00. R$ 43,25 no dia 23, no dia 25, R$ 43,50, mantendo entre ontem e hoje, sexta-feira, na casa de R$ 43,50 a saca de 60 quilos. Uma queda, portanto, de 5,94 para esses 15 dias elencados para o preço do milho, a saca de 60 quilos lá no estado de Minas Gerais. Falamos agora de milho também, média nacional, portanto, consideração aos 8 principais estados produtores do país. Tem um ligeiro recuo nesses 15 dias, mas um recuo pouco acima de 2%. Vamos então aos números. Média nacional, ela é interessante para saber como é que fica a situação em todo o país. Observe que no dia 11 de agosto o valor era de R$ 40,69 a saca. Ele cai no dia 17 para R$ 40,35. No dia 21 de agosto, R$ 39,99, quase R$ 40. Dia 23, R$ 39,72. R$ 39,60 nesse 25 de agosto. Queda de 2,67% em 15 dias, mas observe que vai mantendo um valor acima de R$ 39,60 para a média brasileira. Esses valores são importantes porque ele acaba representando, nos últimos 12 meses, uma alta muito forte, acima de 85% de elevação para o preço do milho. E se alongássemos um pouco só isso daqui, 30 dias, você ia ver que os valores estão muito perto da estabilidade em 30 dias. 15 dias, recuo de pouco mais de 2%. Na movimentação do mercado futuro, você acompanha também a influência. Se para o milho na Bolsa de Chicago apresentou também queda, agora é hora de observar a movimentação na Bolsa Paulista. E esses números você acompanha agora na tela do seu televisor e da mesma forma vem com queda, inclusive com algumas posições com queda ainda mais acentuada neste momento na BMF Bovespa. Setembro, 3.100 contratos negociados na casa de R$ 41,25. Veja que agora praticamente todas as posições, tirando março, estão na casa de R$ 41,00. R$ 41,25 para a saca, caindo 1,83%. Lembrando que ontem, quinta-feira, fechava R$ 42,02. Novembro vem com 1.930 contratos negociados, R$ 41,22, caindo ainda mais essa posição, queda de 2,39%. Janeiro de 2017, 710 contratos negociados, R$ 41,20 a saca, também com queda expressiva de 2,16% nesse momento. E o contrato de março de 2017, 20 contratos negociados, já até abaixo de R$ 41,00, R$ 40,00 cravados nesse momento, caindo 0,52%. Negociação nesse momento na Bolsa Paulista. Falando em milho, acompanha a cotação do milho dessa vez lá para o estado paranaense. E aqui no Canal do Boi eu vou reforçando agora algumas informações a respeito de soja. O pessoal no Twitter participou e aí vamos falar um pouco mais a respeito disso. O pessoal está querendo saber mais a respeito dessa situação lá nos Estados Unidos. Que outro órgão é esse? Não é um órgão oficial, mas é um órgão que tem muito reconhecimento por lá. O que o pessoal do Twitter estava questionando, e aí eu falo exatamente com o Tiago, com a Fernanda e também com a Patrícia Vasconcelos. E eles traziam a seguinte situação, pergunta padrão
padrão é o seguinte, mas como que esse órgão traz números diferentes do que vem sendo apresentado toda semana pelo Departamento americano? Bom, nós temos o acompanhamento de lavouras feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é aquele que você vê toda semana, normalmente na segunda-feira, na edição das 17 horas, e na terça-feira de manhã, e também ao vivo aqui nessa edição do meio-dia, que é a principal edição aqui do Agricultura BR. Entretanto, há outros organismos aí privados que fazem esse levantamento. O ProFarm é um deles e ele faz esses estudos, trouxe os estudos mais recentes agora para os estados de Minnesota e também Kansas, quase esquecendo um pouco, mas também trouxe esses estudos recentemente, todos eles, e ontem finalizou com desses 2 últimos estados. E em todos eles mostra uma situação de bom desenvolvimento de lavoura, resultados muito bons e que devem realmente confirmar, apesar do calor, está fazendo muito calor no meio oeste norte-americano, mas as chuvas acontecem, então aí o desenvolvimento está acontecendo nos Estados Unidos de uma maneira muito fácil, tanto para a soja quanto para a milho. Vamos ver então de novo como é que está a soja em Chicago, porque ela vem sendo influenciada por esses números. Então nós já tivemos hoje volume em alta, já caiu e agora continua a queda. Posição de setembro perde 0,25%, 9 dólares 95 centes o bushel. Novembro 0,17% de queda, 9 dólares 73 centes, mas agora 9 dólares 74 centes por bushel, queda de 0,15%. São as duas posições negociadas ainda para 2016. Então o recuo acontece. O principal fator que vai motivando essa situação em relação ao que acontece com soja na Bolsa de Chicago é, sim, esses relatórios, esses números que vão sendo divulgados, tanto pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, quanto também como instituições, organismos como esse ProFarm, que tem um reconhecimento muito importante por lá. E aponta, sim, para uma situação muito boa para as lavouras americanas. Mas você confere aqui também na Agricultura BR como é que está essa situação climática nos Estados Unidos, tanto de chuvas, quanto também situação de umidade de solo, com a SOMAR Meteorologia. E é exatamente isso que a Nadiara Pereira nos traz agora, situação para a produção norte-americana, no meio oeste daquele país, e ela vai falar um pouco se continua chovendo, se continua beneficiando essas lavouras, tanto de milho quanto de soja. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nos Estados Unidos, as lavouras de soja encontram-se em pleno desenvolvimento e neste ano as condições de umidade estão melhores em relação aos últimos anos. Isso porque estamos tendo um verão bastante úmido, as pancadas de chuva têm ocorrido com certa frequência e também as temperaturas têm ficado elevadas. E essa combinação de bastante energia solar e bastante umidade tem sido uma combinação perfeita para o bom desenvolvimento das lavouras. Apesar das altíssimas temperaturas registradas no início de agosto e também de alguns episódios de estiagens regionalizadas mais ao norte do cinturão produtor de grãos, as perdas são muito pontuais. Agora, para os próximos dias, a expectativa de continuidade da chuva em boa parte das áreas produtoras e nesta próxima semana, o volume de água deve variar de 5 a 15 milímetros. Não é um volume tão expressivo de água, mas essa chuva já é suficiente para garantir a umidade no solo que já está elevada sobre os estados produtores de grãos. Ao longo deste período também segue fazendo bastante calor, as temperaturas chegam em torno de 34 graus em boa parte do cinturão produtor de grãos. E no início do mês de setembro também teremos episódios de chuva. A chuva ela até perde um pouco de intensidade, mas ainda continua ocorrendo em boa parte dos estados produtores de grãos dos Estados Unidos. E até lá também não tem previsão para diminuição do calor. A temperatura deve variar de 30 a 33 graus em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos até a primeira semana do mês de setembro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A Agricultura BR vai para um breve intervalo. Lembrando que você de casa também pode participar aqui da nossa programação, enviando foto, vídeo ou mesmo o seu questionamento a respeito de alguma cultura que você deve cultivar na sua região. Temos várias mídias sociais, mas em especial tem o WhatsApp. Se você não tem um número, anote o 67996562266. E daqui a pouco você vai ver como que a Emater do Rio Grande do Sul vai apontando para um desaquecimento nos valores do arroz naquele estado. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com essa e também com outras informações.
Vem aí, Leilão Quartersul 2016. Oportunidade única para adquirir a melhor genética do quarto de milha para o seu plantel. Dia 31 de agosto, quarta-feira, às 20 horas. Durante o Congresso de Laço Comprido da BQM, na Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul. Leilão Quartersul 2016. Você não pode perder. Promoção Núcleo Sul de Criadores e Quarto de Milha. Lances e cadastros MBA Leilões. Transmissão ao vivo, novo canal. 40 anos de pioneirismo e seleção em um só dia. Leilão virtual Mata da Chuva. 200 matrizes, novilhas e 6 touros. Todos avaliados pelo Paint. 1º de setembro, quinta-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Informações Connect Leilões. 43 3372 1111. Acesse conectleilões.com.br. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Virtual Reprodutores Fazendas Ouro Branco. 3 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 200 touros Nelore avaliados pela ANCP e ABCZ. E 30 fêmeas meio-sangue girolando registradas. Leilão Virtual Reprodutores Fazendas Ouro Branco. 3 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. O grande encontro entre a amizade e o melhor da genética quarto de milha de trabalho e velocidade. Primeiro leilão Old Friend, 3 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de animais quarto de milha, entre potros de geração, animais em treinamento e matrizes. No Clube Quinta do Golfe, em São José do Rio Preto, São Paulo. Primeiro leilão Old Friends, 3 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões. Transmissão novo canal. O Agricultura BR está de volta. Para você que ligou agora o seu televisor, seja muito bem-vindo. O destaque agora vai para a cultura do café e destacando o café Conilon, que vem ainda tendo ganhos positivos para este mês de agosto. É o que aponta o indicador CPEA, esses valores praticados desde o início do mês de agosto, mas eu trago para você o destaque dos últimos 5 dias para que você, produtor, possa ver claramente como vem sendo a escalada de preço para esse grão, o grão Conilon. Observe então os números para a saca de 60 quilos, de acordo com o CPEA. Dia 19, R$ 425,57 a saca de 60 quilos. Caía essa média no dia 22, na sexta-feira, R$ 424,15 e começava essa semana já com alguns ganhos, R$ 424,23. Entretanto, na terça-feira, observe que voltava novamente a cair R$ 422,99. Mas na quinta-feira, esse ganho já era bem maior, já recuperava até o valor inicial do dia 19, de R$ 425, pulava então ontem, quinta-feira, R$ 426,15. Observe então uma alta de um dia para o outro de 0,75% e agora ampliando por conta dessa alta praticada na quinta-feira para uma alta de 1,26% para o café Conilon, no apanhado desses dias do mês de agosto, quase no fim, já encerrando, de acordo com números divulgados pelo CPEA. Por aqui, a Agricultura BR agora traz a referência internacional para o café Conilon, que é o café Robusta. Vamos ver como é que vem essa operação na Bolsa de Londres, é o que nós destacamos neste momento. Vem com elevação depois de um dia de queda. Essa última quinta-feira teve queda para o Robusta, hoje recupera um pouco. Posição de setembro sobe 1,19%, vem a $1.782 por tonelada. Novembro vem com queda de 1,11%, $1.817 a tonelada. Janeiro, elevação de 0,82%, $1.836 por tonelada. Contrato de março, $1.855 por tonelada, alta de 0,97%. Café Robusta da
na Bolsa de Londres, você pode observar que teve uma ligeira queda, mas ainda assim mantendo essa situação, patamar, piso de $1.800. Não mudou nada com o principal fundamento, que é uma quebra muito forte aqui no Brasil, segundo o maior produtor de café Conilon do mundo. Tivemos quebra por causa do Espírito Santo, que vem enfrentando seca há pelo menos 2 safras consecutivas. Também redução na produção vietnamita e também automaticamente dos estoques. O que aconteceu é que o mercado respirou um pouquinho mais, a demanda respirou um pouquinho melhor, porque tivemos alguns países da Ásia que colocaram uma oferta um pouco mais expressiva no mercado. Indonésia foi um desses casos, mas nada que mude o principal fundamento. O principal abastecedor desse mercado é o Vietnã, depois o Brasil. Então, com isso, nós temos ainda patamares bem elevados para os negócios com café robusta na Bolsa Londrina. Um importante elemento que também faz toda a diferença na cultura do café é o clima. Portanto, produtor de café que está nos acompanhando nesse momento, atenção para as informações da SOMAR Meteorologia, principalmente para a região sudeste, que está naquele momento de secagem dos grãos. Por isso, nesse momento, é fundamental o tempo mais seco, mais firme. É o que eu pergunto a Nadiara Pereira, da SOMAR Meteorologia. Será que o clima deve colaborar com esse momento da secagem de grãos na região sudeste? É com você, Nadiara. Ao longo dos próximos dias, há previsão para o retorno da chuva sobre boa parte do sudeste do país. E essa chuva deve atingir áreas produtoras de café, o que pode afetar momentaneamente a secagem dos grãos, especialmente no estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. Neste final de semana, ainda a expectativa de tempo seco e com elevação da temperatura, que favorece a secagem dos grãos. Só que essa chuva já deve começar no início da próxima semana. E até o dia 30 agora do mês de agosto, a previsão é de volumes de água variando entre 30 e 50 milímetros em quase todo o estado de São Paulo e até 30 milímetros também sobre o sul de Minas Gerais. Então, é bastante umidade para um período curto de tempo e isso pode afetar a secagem dos grãos de café nestas áreas. Por outro lado, não tem previsão de chuva expressiva sobre as áreas produtoras do estado do Espírito Santo, que é um estado que está em situação crítica por causa da seca. Por lá deve chover de forma bem isolada e também com curta duração, por isso não há previsão para volumes expressivos de água. Durante o próximo período, que vai do dia 31 de agosto até o dia 4 do mês de setembro, ainda há expectativa de chuva em boa parte das áreas produtoras de café do estado de São Paulo e também de Minas Gerais, além do Espírito Santo. Só que no estado capixaba, a chuva é bem mais isolada e com baixo acumulado. Os maiores volumes de água devem ocorrer sobre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, onde deve chover em torno de 15 milímetros em 5 dias. No período que vai do dia 5 ao dia 9 de setembro, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo com certa frequência aqui no estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, com volumes que variam de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas e, por outro lado, nas áreas produtoras de café do Espírito Santo, chuva muito isolada e também com curta duração. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Pois bem, então, tempo mais firme para esses próximos dias nas regiões produtoras localizadas na região sudeste. Ainda falando em café, destaque para o café arábica. E café arábica, neste acumulado do mês de agosto, diferente do café Conilon, que vem operando em campo positivo, com ganhos, ora perdendo, ora ganhando, mas no acumulado o café Conilon tendo ganhos no mês de agosto, para o café arábica é diferente, vem tendo quedas. Mas de terça para quarta, de quarta para quinta-feira, esse preço teve alta. Acompanhe comigo números apontados pelo indicador CPEA para o café arábica nesse apanhado desses dias do mês de agosto. Você acompanha do dia 19 até o dia 25 para a saca de 60 quilos. No dia 19, R$ 475,34 a saca. Veja que no dia 22, na segunda-feira, já é para R$ 480,52. O ganho ainda maior, já na terça-feira, R$ 487,62. Não sustentando, perdendo todos os ganhos que tinham obtido desde o dia 19, voltava à marca de R$ 471,89. Mas agora,
agora, dia 25 ontem, portanto, aumentando essa média, voltando praticamente à marca do dia 22 de agosto, R$ 481,09 a saca de 60 quilos. Uma alta, então, de 1,95% de quarta para quinta-feira, mas no acumulado tem uma queda que chega a 2,65% para a referência do café arábica, de acordo com números divulgados pelo CPEA. E a Helene vinha falando de café arábica, situação regional brasileira. Vamos saber agora como é que vem os números lá em Nova York, que é o principal fator que acaba influenciando com os negócios aqui no Brasil. Nós temos acompanhado nas últimas semanas uma certa pressão lá na Bolsa Norte-Americana sobre os valores, o que acaba travando os negócios no Brasil. Vamos ver então como é que vem Nova York. Nova York está ganhando hoje, está ganhando bem. Posição de setembro aumenta aqui 1,84%, aí vem negociado $1,46 a libra peso. Dezembro também é $1,46 a libra peso, alta de 1,38%. Março do próximo ano, o contrato é negociado com alta de 1,28% a $1,49 a libra peso. Maio, elevação de $1,51 por libra peso, elevação de 1,47%. Assim vem os negócios com o café arábica lá na Bolsa de Nova York. Você observa que tem alta, mas essa alta ainda não devolve os contratos lá para a marca de $1,50. Também vai sendo ajudado pela queda do dólar. O dólar vai caindo no mundo todo, então Nova York acaba, né, quem está negociando, as pessoas que estão investindo, acabam compensando um pouco essa queda do dólar com uma alta lá para o café negociado em Nova York. Vamos saber agora como é que o café na Bolsa de São Paulo vem sendo negociado com alta. Posição de setembro tem poucos contratos, então eu vou direto para dezembro, que tem 1.340 contratos negociados a $176,60 por saca de 60 quilos. A alta é de 1,38%. O Agricultura BR vai para um breve intervalo. Na volta você acompanha como fica a previsão do tempo para a região centro-sul do país. E ainda hoje você tem destaques importantes para os valores negociados com soja no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas, com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conect Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conectleilões.com.br. Vem aí o tradicional leilão da Família Resende. 15º Leilão Virtual Família Resende. 4 de setembro, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 300 fêmeas girolando meio sangue, 3/4, 7/8, sendo novilhas prenhes e bezerras. Filmadas em Lagoa da Prata, Minas Gerais. 15º Leilão Virtual Família Resende. 4 de setembro, domingo, às 2 da tarde. Realização HL Leilões e Leilopec. Transmissão Novo Canal. Leilão Reprodutores Nelore Capital, edição primavera. Nelore 42 e Fazenda São Lourenço ofertam 100 reprodutores e 30 novilhas Nelore PO, todos classificados Elite no programa Embrapa Gene Plus, além de 600 animais de corte. 4 de setembro, domingo, às 12 horas, no Terra Nova Centro de Eventos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Realização Capitaliza Mais Leilões, 67 3292 1413. E Leilo Grande Leilões Rurais, 67 3384 9077. Transmissão Conexão BR. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Nelore VC, 4 de setembro, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 40 touros jovens, 240 machos e fêmeas, 40 novilhas e vacas e 3 touros de repasse. No Tatersal de Elite Camaru, em Uberlândia, Minas Gerais. Leilão Nelore VC, 4 de setembro, domingo, às 2 da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi.
Velocidade e emoção em dobro. 2 dias consecutivos para adquirir uma das mais premiadas genéticas da atualidade. Mega Leilão Virtual RH Range. 5 e 6 de setembro às 8 da noite. Oferta de machos e fêmeas da raça quarto de milha e cobertura de 4 renomados garanhões e potros. Mega Leilão Virtual RH Range. 5 e 6 de setembro às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Estamos de volta. Para você que ligou agora o seu televisor, seja muito bem-vindo. Atenção, um destaque, a previsão do tempo. Previsão do tempo aqui para a região centro-sul do país. Fabiano, começou a semana, o tempo muito úmido, muito frio, inclusive aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós viemos trabalhar bem cedinho, já para acordar para trabalhar 5 graus. E agora, ontem, quinta-feira, quase 30 graus. Uma diferença bastante grande de temperatura, principalmente na região centro-sul do país. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que isso influencia, traz impactos para as culturas nesta região. Depois do início desta semana bastante úmido e também gelado sobre boa parte do centro-sul do Brasil, esta semana agora vai terminando com tempo seco e muito quente. A temperatura está em elevação e as temperaturas podem ultrapassar 30 graus em boa parte do centro-sul do país neste final de semana. Só que já há previsão para mudança no tempo, principalmente no sul do Brasil. A chegada de uma frente fria durante o final de semana deve espalhar chuvas pelo Rio Grande do Sul e no início da próxima semana essa chuva chega até partes do sudeste e do centro-oeste. Para os próximos 5 dias, há previsão de volumes expressivos de água entre o Rio Grande do Sul, sul de Minas Gerais, até o extremo oeste mato-grossense. Essa chuva chega a volumes de até 30 milímetros, o que garante boas condições de umidade no sul do Brasil para o desenvolvimento das culturas de inverno e também é uma chuva que recupera a umidade do solo em algumas áreas que estão mais secas de São Paulo, sul de Minas Gerais, interior de Mato Grosso do Sul e até o sul e oeste mato-grossense. Infelizmente, essa chuva não chega nas áreas mais secas aqui do nordeste de Mato Grosso, centro e norte de Goiás e também centro e norte mineiro. Durante o próximo período também a expectativa para a diminuição das temperaturas durante a madrugada no sul do Brasil, mas não será um frio intenso a ponto de provocar geadas, principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, é que a temperatura deve cair mais no início da próxima semana. Nas demais áreas do centro-sul do Brasil, temperaturas bem mais amenas em relação ao início desta semana. Durante as tardes, calorão sobre o centro-oeste e também partes aqui principalmente da faixa oeste do sudeste e até mesmo no interior da região sul, porque vai continuar esquentando bastante até o final de semana. A máxima deve ultrapassar os 30 graus no interior gaúcho. Essa temperatura deve diminuir só no início da próxima semana. Durante o próximo período, que vai do dia 31 de agosto até o dia 4 de setembro, vai voltar a chover novamente de forma generalizada sobre o sul do Brasil, com volumes de água de até 30 milímetros. Entre o sudeste e o centro-oeste, a chuva também se espalha, só que de uma forma mais isolada e com menor volume acumulado. E no período que vai do dia 5 ao dia 9 de setembro, a chuva diminui sobre o centro-oeste e continua mais frequente e volumosa aqui entre o norte gaúcho até o sul de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E até o momento, o clima tem ajudado bastante o desenvolvimento da cultura do trigo no estado do Rio Grande do Sul, que já começa a entrar na formação dos grãos e encontra-se agora pelo menos 15% de toda a lavoura já em fase de floração, de acordo com os dados da Emater Gaúcha. Você vai conferir agora comigo como é que está o estágio de desenvolvimento, lembrando que os produtores agora estão muito focados, são mais com as pragas que podem atingir o trigo no estado, principalmente ferrugem, entre outros problemas que nessa época do ano são capazes de surgir sobre as lavouras de trigo. Então acompanhe comigo o estágio de desenvolvimento do trigo no Rio Grande do Sul, está em floração 15%, como eu disse, já 2% entra na fase de enchimento de grãos, então essa fase é importante. A área total é de 766.864 hectares, assim vem a área total de produção no estado do Rio Grande do Sul.
Se por um lado, então, o clima vem colaborando com o desenvolvimento das lavouras do trigo lá na região sul do país, por outro, os preços continuam caindo durante este mês de agosto. E são esses valores que você acompanha a partir desse momento, valores para o estado do Paraná e também para o estado do Rio Grande do Sul. E eu começo com o primeiro estado, para você de casa observar como vem sendo o ritmo de preço para o estado gaúcho. No dia 19, na semana passada, encerrava praticamente a semana a R$ 813,94 a tonelada. E começava essa semana com ganhos R$ 822,18. Mas na terça, veja, caía bastante essa média para o trigo gaúcho, R$ 795,09 a tonelada. Ganhava ainda assim no dia 24 e 25, na quarta e na quinta-feira, R$ 803 a média e ficando então estacionado em linha entre os dias entre quarta e quinta-feira, a média então no estado gaúcho, R$ 803,24. Dentro da estabilidade de um dia para o outro, mas no acumulado ainda tem queda de 3,81%. E no Paraná não é diferente, também vem tendo perdas para este mês de agosto e você acompanha claramente esse estudo dos últimos 5 dias no estado do Paraná, de acordo com o CPEA. Dia 19, na sexta-feira, encerrava a semana passada a R$ 843,63 a tonelada. Abria segunda-feira, dia 22, com alta de quase R$ 3,00, R$ 846,25 a tonelada. Mas no dia 23 já perdia os R$ 6,00 que haviam ganhos praticamente R$ 840,39. Ainda caía mais no dia 24, na quarta-feira, R$ 835,40 e perdia ainda mais um pouco. No dia 25, quinta-feira, R$ 834,71. Se para o estado do Rio Grande do Sul ficou dentro da estabilidade, para o estado do Paraná teve queda, e queda de 0,08%, enquanto que para o acumulado deste mês de agosto a queda é muito maior. Ela chega a 7,56%, de acordo com o órgão CPEA. E de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por lá foram concluídas na Argentina toda a semeadura do trigo. São 4.300.000 hectares cultivados com cereal na temporada 2016-2017, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras desse organismo argentino. Ainda, neste momento, se tem uma situação de um calor mais intenso sobre a Argentina, tem faltado chuvas nas regiões produtoras, o que acaba colaborando com quem está colhendo milho, mas não é bom para quem está no desenvolvimento das culturas de inverno. Com isso, já se fala numa limitação do potencial produtivo da Argentina, que subiu bastante a sua área cultivada com trigo. Subiu de 3.600.000 hectares para 4.300.000 hectares, é o que você vê comigo na tela. Temos aqui, então, a Argentina, que na temporada 15-16 cultivou 3.600.000 hectares. Na 16-17, acabou de concluir o cultivo de 4.300.000 hectares, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Então, a preocupação agora é com calor mais intenso e falta de chuvas para o desenvolvimento da lavoura da Argentina, que é o principal fornecedor de trigo para o Brasil, que não é autossuficiente na produção deste cereal. Já que estou falando de trigo, vamos saber um pouco agora de como que vem os negócios lá na Bolsa de Chicago para o cereal. Você acompanha comigo, então, os dados para os norte-americanos. Segue a queda, vem caindo sempre muito aqui os volumes negociados com trigo. Posição de setembro agora perde 3,42%, negócios a $3,87 por bushel. Dezembro, $4,10 o bushel, queda de 3,12%. Março, com queda de 4,34%, negócios com recuo de 2,79%, e maio perde 2,60%, negócios a $4,48 por bushel. Mercado do trigo nos Estados Unidos com muita pressão negativa, seja por conta de uma produção melhor nos Estados Unidos, mas principalmente a movimentação internacional, principalmente ligada à Rússia, que na temporada 15-16 já era o maior exportador do produto, mas que, como lá tem uma grande produção, eles ameaçam acabar com toda a tributação para exportar trigo, e aí isso mexe totalmente com o mercado internacional, principalmente em relação aos principais compradores do mundo.
Vamos trocar de cultura? A cultura agora em destaque é o arroz. E eu sigo direto para os preços para que você de casa também possa acompanhar como vem sendo a média de acordo com o indicador CPEA para os últimos dias, que de acordo com esse órgão vem apontando queda para o acumulado do mês de agosto. Em detalhes, acompanhe esses últimos 5 dias na tela do seu televisor e a gente acompanha claramente que ainda vem na casa dos R$50, ora ganhando, ora perdendo alguns centavos. Veja que encerrou a semana passada, dia 19, R$50,53. Abria a semana, agora essa semana, dia 22 de agosto, R$50,56, ganhava 3 centavos, perdia no dia 23, voltava novamente à marca da última sexta-feira no dia 24, R$50,53, mas ontem chegava a R$50,13, perdendo então 40 centavos a média, onde essa queda chega a 0,79% de quarta para quinta-feira. Aliás, se observarmos também esse acumulado, o acumulado já tem queda de 1,19% para o acumulado do mês de agosto. Números de acordo com o CPEA. Falando ainda em arroz, acompanhe dessa vez mais cotação e para o arroz beneficiado tipo 1 lá para o estado gaúcho. O assunto é cana-de-açúcar agora no Agricultura BR e você vai acompanhar agora um levantamento feito pela FC Stone que mostra os efeitos de uma lavoura envelhecida, plantas envelhecidas, de seca sobre as áreas de produção de cana-de-açúcar, geadas também em alguns momentos. Todos esses fatores somados trouxeram uma expectativa menor em relação à produção sucroalcooleira, principalmente no centro-sul do país, e é o que você vai acompanhar a partir de agora, como é que fica essa produção de acordo com os dados dessa consultoria. Então, primeiros números que nós trazemos aqui no Agricultura BR, relacionado ao que vai sendo apresentado para as perspectivas de produção de cana-de-açúcar, vão mostrando uma situação um pouco diferente. Você observa que a temporada 15-16 teve uma produção de 617 milhões de toneladas. Em maio de 2017, tínhamos uma situação de produção de 619 milhões de toneladas. E você observa que entre a perspectiva de maio, e aí de maio para agosto, nós temos essa situação de geada, de seca, e isso fez com que a expectativa de produção caísse para 610 milhões de toneladas. Então, 610 milhões de toneladas, essa perspectiva para o mês de agosto, mostra uma clara situação de inferioridade perto do que se esperava no mês de maio e também em relação à produção da temporada 15-16. Entretanto, fica maior se comparado ao que acontecia entre o ano de 2011 até o ano de 2015. São números relacionados à produção brasileira de cana-de-açúcar no centro-sul do país. E além desses efeitos também climáticos que influenciaram a produtividade e a expectativa de produção também divulgados pela consultoria, outro detalhe também, o grupo adequou também a sua estimativa em relação à quantidade do açúcar total recuperado, o ATR médio mais baixo, verificado agora nesses primeiros meses da colheita. E essa estimativa teve uma alta de 1,3% em relação à safra anterior. Mas para poder visualizar melhor esses números, acompanhe na tela como vem sendo também essa perspectiva para a ATR total. De acordo com a FC Stone, a temporada 2015-2016 havia ficado em 80 milhões 630 mil toneladas. E para a temporada 16-17, aumentou, portanto, 1,3%, ficando a estimativa agora em 81 milhões e 700 mil toneladas. Números, então, para a expectativa da ATR total.
E se você tem um ATR total superior, açúcar total reduzido sobre a cana-de-açúcar, significa que a participação na produção de açúcar sobre a cana fica maior. Ela foi mantida em relação ao relatório anterior, mas significa que entre a temporada 15-16 e a 16-17, um aumento de 3 pontos percentuais e meio. É o que você confere agora comigo, participação acima de 44%, então, de açúcar sobre essa produção da sucroalcooleira do Centro-Sul brasileiro. Temporada 15-16 vem em porcentagem com 40,60% na produção de açúcar, 16-17 sobe para 44,10%, portanto, mais elevado do que se tinha na temporada passada. Agora o destaque, então, para a produção de anidro, que, de acordo com a consultoria, também teve alta de 3,6% em relação ao registrado na safra 15-16. Aliás, a mais próxima também da máxima registrada, que havia sido na temporada 13-14. E são esses números que você acompanha, então. Observe, então, esse aumento para a temporada 16-17, mas também veja quanto foi na temporada 15-16. Perspectiva, de acordo com a FC Stone, para a produção de anidro. Temporada 15-16, 10 bilhões e 600 milhões de litros, e temporada 16-17 aumentando 3,6%, e a expectativa de 11 bilhões de litros, o mais próximo que havia sido registrado da máxima na temporada 13 e 14. Números para o anidro que tiveram alta. Agora, já para a produção, então, do hídrico foi diferente. Para o açúcar hidratado, teve queda, e uma queda de 9,3%. E são esses números que você acompanha, então, na tela do seu televisor, para acompanhar também essa produção, essa perspectiva da produção do hidratado para essa temporada. Temporada 15-16, 10 bilhões e 600 milhões de litros, e agora a temporada 16-17 também em perspectiva de 11 bilhões de litros. Números, então, que demonstram uma queda de 9,7% em relação a abaixo da safra passada. Aí a produção de etanol hidratado e anidro. E agora nós falamos sobre a produção total de açúcar. Essa produção total de açúcar, lembrando que o ATR total é superior para a temporada 16-17, participação, portanto, na produção de açúcar fica ali em 44,10%, portanto, 3,5%, 3 pontos percentuais e meio acima da temporada passada, significa que há um aumento bastante relativo, relevante em relação à produção de açúcar para o Centro-Sul brasileiro. A estimativa da FC Stone é que isso fique 10% superior à produção de açúcar na temporada passada. É o que você acompanha comigo agora. No gráfico, vamos mostrar a 15-16, a 16-17. 15-16 que teve uma produção de açúcar de 30 milhões e 800 mil toneladas, perspectiva é de 10% superior a isso, então ela vem para 34 milhões e 300 mil toneladas para a temporada 2016-2017, de acordo com a FC Stone. Isso acontece no momento em que a defasagem em relação ao abastecimento global de açúcar é grande e que os valores para o açúcar continuam muito interessantes no cenário internacional. Ainda falando em açúcar, o cenário, o mercado físico brasileiro, números divulgados pelo CPEA, para que você de casa também acompanhe como vem sendo aqui no Brasil essa média para o açúcar. Veja então essa escalada do dia 19 até o último dia 25 para os números divulgados pelo CPEA, onde tem uma queda de 0,37%. Vamos ver, pergunta para a produção, você já observa então os valores. No dia 19, R$ 84,81. Aumentava nessa semana, começava a semana na casa de R$ 85,00 e aí foi só aumentando até que na quarta-feira R$ 85,97, mas caía ontem, quinta-feira, R$ 85,52. Portanto, temos aí uma queda de 0,37% de quarta para quinta-feira, mas no acumulado tem uma leve alta que soma 0,05% para o apanhado deste mês de agosto para o açúcar, números divulgados pelo indicador CPEA.
Para encerrar o tema açúcar aqui no Agricultura BR, nesta edição de sexta-feira, vamos mostrar agora como é que vem os negócios em Nova York. Nova York é a referência internacional para as negociações com o açúcar e observe que eu falava a respeito dos preços internacionais, vive-se um bom momento, um bom período, porque a defasagem pelo produto no cenário global é expressiva e, com isso, uma produção brasileira com expectativa de melhora na produção é um sinal positivo. Vamos ver agora como é que vem a situação, então, dos negócios em Nova York. Ele vem com queda, mas você pode observar que as 4 posições de curto prazo, elas vêm, todas elas, só de julho que não, na marca de 20 centes de dólar por libra-peso. Posição de outubro vem a 20 centes mais 38 por libra-peso, com queda de 0,82%. Março, 20 centes mais 86 a libra-peso, queda de 0,76%. Maio, 20 centes mais 27 por libra-peso, recuo de 0,68%. E julho, abaixo de 20, mas ainda um valor bem expressivo, 19 centes mais 67 a libra-peso, queda de 0,65%. Hoje recuam os negócios com açúcar na Bolsa de Nova York, mas o piso continua muito interessante, vem na marca de 20 centes por libra-peso, uma marca muito importante para esse mercado. O Agricultura BR vai para um breve intervalo, lembrando que você também pode colaborar com a sua sugestão, a sua dúvida, através do telefone do WhatsApp. É o 67996562266. Daqui a pouco você tem informações sobre os cenários da soja aqui no Brasil e também internacional. É o que você confere logo mais depois do intervalo. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Leilão Noite Nacional Matrizes Premium. 130 matrizes top das seleções Nelore Bio e Colonial. Mães dos touros líderes nos principais sumários do país. Venda inédita da doadora Dengozinha. Mãe do touro de Central Ganges Col. Recordista nacional com mais de 150 mil doses de sêmen comercializadas. Leilão Noite Nacional Matrizes Premium. 26 de agosto, sexta-feira, às 20h30. No Tatersal Rubico Carvalho, na ABCZ em Uberaba. Durante a 9ª Expo Genética. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é, Thiago. Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino. Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Nasce uma nova opção no SBA. Conexão BR, Canal do Boi, Agrocanal, Novo Canal. E agora, o SBA disponibiliza com sinal analógico e digital o Conexão BR também para leilões. Ligue e agende seu leilão de gado PO, corte, leite, equinos,
Moares, ovinos, caprinos, máquinas e veículos no Conexão BR, antigo canal Futura da sua parabólica. É mais um espaço de compra, venda e divulgação do seu leilão. Não perca tempo. Aproveite mais este canal para fechar bons negócios. Ligue 67 2107 8787 e agende seu leilão. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Estamos de volta e o destaque é a cultura do algodão. E o algodão, durante o acumulado deste mês de agosto, vem perdendo preço de acordo com o indicador CPEA. E são estes números que você acompanha na tela do seu televisor para a gente ver também como vem sendo então a escalada de preço. Veja que no dia 19, esse preço chegava à média de R$ 2,53 mais 16 por libra-peso. Começava a semana em queda a R$ 2,52 mais 53 por libra-peso. A média no dia 23, no dia 24, ainda mantinha, mesmo que perdendo o preço na casa de R$ 2,52 por libra-peso. Mas veja que ontem, dia 25, essa média caía da casa dos R$ 2,52 para R$ 2,51 mais 36 por libra-peso. A queda de quarta para quinta-feira chegando a 0,25%, mas também no acumulado deste mês de agosto a queda é muito maior, principalmente por conta dos valores praticados bem no início do mês de agosto, queda de 4,5%. Ainda falando em algodão, confira a pluma do algodão, dessa vez lá para o estado mato-grossense. E no interior do Brasil, o clima mais quente tem contribuído para a redução da umidade do solo e também para os números de queimadas que têm subido por boa parte do país. Nós vamos voltar a falar com a Nadiara Pereira agora e ela nos explica se tem expectativa de volta para as chuvas para o país, principalmente no interior. Nadiara. O tempo seco que tem predominado na maior parte do Brasil tem deixado o índice de umidade do solo cada vez mais baixo aqui entre o interior do centro-oeste, sudeste e principalmente nas regiões nordeste e norte do Brasil. As chuvas têm ocorrido de forma frequente e volumosa, principalmente no sul do país. Nestas áreas, o índice chega até 100%, principalmente na mancha rosa do mapa, e garante boas condições de umidade para o desenvolvimento das culturas de inverno, especialmente do trigo. Agora, nos próximos dias, o padrão de chuva não deve mudar muito. Vai voltar a chover de forma mais intensa em partes do centro-sul do Brasil, mas principalmente nas regiões sul, partes aqui do sudeste, especialmente São Paulo e também centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, é que serão registrados os maiores volumes de água. Deve chover em torno de 30 milímetros, o que é considerado uma chuva agrícola, que aumenta a umidade no solo até o dia 30 de agosto. Já aqui em Mato Grosso é uma chuva bem mais irregular, pode chover forte, mas de uma forma bem mais pontual, principalmente no sul e oeste do estado. No estado de Goiás também é uma chuva isolada e o tempo permanece seco nesta área branca aqui, que vai desde o interior de Minas Gerais até o nordeste de Mato Grosso. Tempo muito seco também naquelas áreas que estão com déficit hídrico do sertão nordestino e partes da região norte. Nestas duas regiões, a chuva fica concentrada principalmente no Amazonas e Roraima e aqui na faixa leste nordestina, principalmente no litoral da Bahia. Inclusive, na Bahia vem chovendo forte desde o início desta semana e essa chuva, além de garantir umidade no solo, pode trazer transtornos, principalmente para aquelas áreas que estão colhendo feijão no recôncavo baiano. Ao longo do próximo período, do dia 31 de agosto até o dia 4 de setembro, a chuva continua mais concentrada nos extremos sul e norte do Brasil. Tem previsão para alguns episódios de chuva entre o sudeste e o centro-oeste, mas nessas duas regiões é uma chuva bem mais isolada e com baixo acumulado. E em toda esta área branca do mapa, que é justamente onde o solo está com déficit de umidade, o tempo vai permanecer bastante seco, pelo menos até a primeira semana do mês de setembro. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Um ótimo final de semana a todos e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo. Até lá!
destaque vai para o milho e milho negociação no mercado futuro. Mas o mercado futuro aqui na Bolsa Paulista, para que você de casa observe também no início do programa, se você acompanha desde o início, desde de meio-dia, horário de Brasília, os números vinham em queda até um pouco maior do que a verificada na Bolsa de Chicago. Vamos novamente à Bolsa Paulista, ver as negociações e olha só, em algumas posições até aumentou essa queda. Veja que setembro vem com 3.130 contratos negociados, R$ 41,13. A queda aumentou, queda de 2,12%. Lembrando que ontem, quinta-feira, fechava R$ 42,02 para a posição de setembro. Novembro vem com 2.010 contratos negociados, R$ 41,20 a saca, a queda até maior que a verificada no contrato de setembro, 2,44% de queda, fechava a R$ 42,23 ontem, quinta-feira. Janeiro vem a 740 contratos negociados, R$ 41,13 a saca, também em queda de 2,33%. A média, R$ 42,11. E a posição de março de 2017, que você via há pouco, que abria R$ 40, já está abaixo de R$ 40, R$ 39,30, com 40 contratos negociados. No ajuste anterior, na quinta-feira, R$ 40,21, com uma queda agora um pouco maior, que chega a 2,26%. Neste momento, negociação na Bolsa Paulista. Falando em milho, veja no mercado físico brasileiro a cotação do milho, dessa vez para o estado do Paraná. O dia é extremamente movimentado quando se fala com negócios de soja, porque há alterações importantes para os Estados Unidos, que tinham a expectativa de juros aumentarem e com isso o dólar se fortalecia no mundo, mas o Banco Central norte-americano, através da sua principal liderança, confirmou que não é hoje, que não será nesse mês de agosto, pode ser setembro, pode ser outubro, novembro, dezembro, mas não por enquanto. Os analistas, economistas dos Estados Unidos acreditam que não vai ter alta de juros em 2016, é aguardar para ver. Mas toda essa situação que eu expliquei agora mexia com dólar aqui no Brasil, mexendo com dólar, mexe com o preço da soja no país. Um outro fator é a questão do desenvolvimento da safra norte-americana, que vem cheia. Daqui a pouco eu comento sobre isso, porque por lá está tudo dando certo e aí eles vão ter uma safra muito grande mesmo. Isso também mexe com os preços aqui no Brasil. Vamos ver então como é que vem essa média nacional para a soja negociada no mercado físico brasileiro, que vai sofrendo todos esses impactos. No Brasil tem um fator a mais, é porque o Brasil exportou tanta soja no primeiro semestre que ela está muito escassa neste momento. Desde final de junho para cá, pelo menos da segunda quinzena de junho para cá, soja é muito escassa no Brasil e aí há uma concorrência muito forte entre as esmagadoras e também as traders que trabalham com a exportação do grão. Com uma situação como essa, o Brasil tem um outro fator em relação a essa oleaginosa. A disputa interna é maior, tanto é que boa parte das esmagadoras já anunciam a paralisação de algumas de suas plantas por conta da falta de produto. É o que você vai conferir comigo agora, preços para a soja no Brasil. Nós temos aqui média nacional com uma elevação de 2,36% no período analisado de 15 dias. No dia 11 de agosto eram R$ 74,80 a saca de 60 quilos da soja. Esse número ele se alterava já no dia 16. 5 dias depois chegava a R$ 76,17 por saca de 60 quilos. Ganhava mais um pouco, no dia 17 vinha a R$ 76,95 por saca. No dia 21 mantinha o mesmo patamar, mas com uma ligeira queda, perdia 40 centavos em relação ao dia 17. Dia 21 de agosto vinha com R$ 76,55 a saca. Dia 24 chega ao maior valor desse intervalo analisado, R$ 77,12 por saca. Neste dia 26, essa semana, vem para R$ 76,60
R$6,57 nesta sexta-feira. Claro, por influência de um dólar que subiu, mas depois caiu, R$ 76,57 a saca de 60 quilos da soja. Mesmo com essas alterações em relação à moeda norte-americana, e agora cada vez mais o produtor brasileiro, de uma maneira geral, precisa estar muito atento, ele que, pelo menos no Mato Grosso, conseguiu fazer a aquisição de boa parte dos seus insumos no último mês de julho, e isso fazendo numa marca ali média de dólar a R$ 3,28. Então essas informações, principalmente em relação aos negócios em Chicago e ao dólar aqui no Brasil, vão ficando cada vez mais importantes para quem opera neste mercado. Você viu ali que mesmo com uma situação como essa, mesmo o dólar caindo nessa sexta-feira, influenciando os negócios com soja, 15 dias apresenta elevação para os valores da oleaginosa. Informação importante para quem está de olho no mercado. Agora, o que nós vamos trazer? Aquelas movimentações que nós tivemos hoje. Isso porque hoje nós temos aqui no Brasil mais um dia no qual se tem o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff ocorrendo. Inclusive, neste momento, o Senado continua apreciando, fazendo questionamentos, tanto a testemunhas quanto a informantes. As duas partes estão brigando bastante. Esse é o resumo da história. A gente nem mostra aqui no Agricultura BR, porque para você o que importa é o resultado disso e como que isso influencia nos seus negócios. Esse fator influencia, por exemplo, no dólar, que vai influenciar na soja. Lá nos Estados Unidos, eu já falava que a situação climática vem muito bem, um organismo privado, a ProFarm, vai apontando para lavouras muito boas de soja e isso promete uma safra realmente recorde, acima de 110 milhões de toneladas. E ainda hoje nós tivemos dois momentos. Primeiro, logo cedo, nós tivemos a divulgação do PIB norte-americano com uma alta de 1,1% no trimestre, o que apontava para uma situação mais confortável para a economia daquele país e, com isso, um consumo maior. Consumo maior abre a perspectiva para uma alta de juros nos Estados Unidos. Aí, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, em ponto, vinha subindo o dólar no mundo todo. Às 10 horas da manhã, disparou a moeda norte-americana, porque foi exatamente o momento do anúncio da Janet Yellen, o momento que estava marcado, e ela fez o anúncio e disse que não é agora. Não dizendo que é agora, disse que isso pode acontecer nos próximos meses de 2016, mas aí o dólar recuava, voltava a patamares que tinha na abertura dos negócios no dia. Tudo isso, claro, que traz impactos sobre a soja em Chicago. Vamos saber agora como é que vem esses negócios por lá, porque agora a queda, hoje já tivemos recuperação. Hoje, na abertura dos negócios, havia recuperação para a soja nos Estados Unidos e agora é exatamente o contrário, vai caindo forte, vai caindo em torno de 1,5%, queda de 1,57% para a posição de setembro na soja. Negócios a $9,82 mais 75 por bushel. Em relação a novembro, recuo de 1,46%, $9,61 por bushel. Assim vem a posição de novembro, caindo 1,46%. Janeiro de 2017, queda de 1,43%, $9,63 por bushel. Março do próximo ano, contrato negociado a $9,64 o bushel, queda de 1,25%. Esse é o fator soja atuando sobre o mercado internacional. E aí eu vou trazer agora o outro elemento, dólar. Então, dólar comercial no Brasil, já falamos muito sobre dólar hoje por conta dos Estados Unidos, muitas mudanças por lá. Brasil tinha, logo depois do anúncio e na abertura desta edição de Agricultura BR, uma queda já na casa de 1% para a moeda norte-americana. Vamos saber agora como é que o dólar comercial opera no Brasil. Então, nós temos aqui dólar comercial alterando a sua trajetória. Se já operou em alta no começo do dia, perdeu 1% e agora ganha 0,27%, o dólar comercial altera, vem agora para negócios em R$ 3,24 mais um.
E com essas informações, o Agricultura BR dessa segunda edição vai ficando por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira. Aliás, um ótimo final de semana. Só não se esqueça que ainda tem terceira edição às 5 horas, horário de Brasília, com muito mais informação. Porque este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.